Olá, meu nome é Leandro, sou conselheiro terapeuta, terapeuta integral sistêmico em independência química, terapeuta holístico em diversas áreas e também sou psicanalista. Quando se fala do Rei Bebê, né, as 23 características, só que eu quero, a partir de hoje, começando essa primeira videoaula, falando sobre cada característica individualmente, cada uma em sua reunião, cada uma em sua videoaula. Hoje eu vejo a necessidade, e quando se aprofunda dentro do assunto, é algo muito mais complexo e muito mais além que precisa ser abordado. Então, a partir de agora, eu convido a você a refletir, prestar atenção, meditar, focar pensamento em você mesmo. Foque no aqui e no agora. Deixe os pensamentos de lado e concentre-se. Vamos para essa jornada e vamos juntos batalhar por novos caminhos. Hoje vamos abordar uma das características mais desafiadoras para quem está em recuperação da dependência química: a dificuldade em lidar com a autoridade. Este tema é profundo e envolve a relação com figuras de autoridade externa, como líderes, terapeutas e familiares, assim como a autoridade familiar, tanto de forma individual, pais, cônjuges, filhos, conta coletiva, a família como sistema de apoio. Além disso, inclui a nossa própria autoautoridade, ou seja, a capacidade de liderar a si mesmo, tomar decisões responsáveis e sustentar essas decisões em situações de desafios. A dificuldade em aceitar a autoridade externa, especialmente dentro do ambiente familiar, é um obstáculo bem significativo. Muitas vezes, essa resistência se manifesta como rebeldia contra pais, cônjuges ou outros membros da família que tentam orientar ou impor limites. A mentalidade do rei bebê nos faz acreditar que somos exceções às regras familiares, que nossos familiares não entendem, que estamos passando ou que simplesmente sabemos o que é melhor para nós, mesmo quando nossas escolhas nos prejudicam. Dentro do contexto familiar, a dificuldade em lidar com a autoridade pode gerar conflitos profundos e danosos. Relações familiares são frequentemente as primeiras a sofrer com a dependência química. E o rompimento ou enfraquecimento desses laços pode complicar ainda mais o processo de recuperação. Quando nos rebelamos contra a autoridade de um pai ou cônjuge que tenta nos ajudar, estamos, na verdade, afastando uma das principais fontes de apoio na luta contra a dependência. Mas essa dificuldade vai além das relações familiares. Na mentalidade do rei bebê, a rejeição à autoridade é uma defesa contra o desconforto que sentimos ao sermos desafiados. Acreditamos que temos uma visão única e sabemos o que é melhor para nós, e que ninguém mais pode entender a complexidade de nossa situação. No entanto, essa visão distorcida frequentemente nos leva a tomar decisões que não apenas prejudicam nossa recuperação, mas também afetam negativamente outras áreas de nossas vidas, criando um ciclo de conflitos e isolamento que nos mantém presos em uma espiral de autossabotagem. Vamos ser honestos. Quando estamos nessa mentalidade, a ideia de seguir as orientações de alguém, seja um terapeuta, um líder ou um familiar, parece insuportável. Acreditamos que somos especiais, que, regras, que as regras que aplicam aos outros não se aplicam a nós. Mas essa postura defensiva e arrogante
é, na verdade, uma armadilha. Ela nos impede de ver a realidade de forma clara e perceber que muitas vezes nossas escolhas, as autônomas, são as que nos levam ao fracasso. Ao rejeitar a autoridade, estamos também rejeitando oportunidade de aprendizado e crescimento e mudança. Imagine quantas vezes você se sentiu irritado ou desafiado por membro da família que tentou te orientar. Pode ter sido um pai tentando ajudar a sair de uma situação difícil, ou um cônjuge expressando preocupação com o seu comportamento. Esse desconforto que você sente é um sinal que algo dentro de você está resistindo. E essa resistência é o que te mantém preso no mesmo lugar. A dificuldade em lidar com a autoridade familiar não é apenas uma barreira temporária. Pode se tornar um padrão crônico que mina sua capacidade de se recuperar e de construir relações saudáveis e equilibradas. Além disso, a raiz dessa resistência muitas vezes está no medo. O medo de perder o controle, de ser vulnerável ou de confrontar a realidade de que talvez você não saiba tudo. Esse medo alimenta a ideia de que você precisa se proteger, rejeitando qualquer forma de autoridade. Mas ao fazer isso, você está se isolando das oportunidades de crescimento e aprendizado que poderiam te ajudar a sair desse ciclo destrutivo. E pior, está também comprometendo sua capacidade de se reconectar com sua família e construir um sistema de apoio forte e confiável. Vamos expandir essa ideia ainda mais. A dificuldade de lidar com a autoridade não se limita ao desrespeito às regras ou aos desafios às figuras de poder. Ela também reflete uma incapacidade de confiar em alguém além de si mesmo. Quando você rejeita a autoridade externa, seja de um terapeuta, de um líder ou de um familiar, está afirmando que ninguém mais pode te ajudar, que você está sozinho na sua luta. Essa crença é extremamente perigosa para quem está em recuperação, pois a recuperação é um processo que exige apoio, orientação e, acima de tudo, humildade. E essa dificuldade em aceitar a autoridade externa reflete diretamente na sua capacidade de exercer a sua auto-autoridade. Como você pode liderar a si mesmo se não consegue aceitar a liderança dos outros, especialmente daqueles que te amam e querem o seu bem? A auto-autoridade requer disciplina, autocontrole e uma visão clara de onde você quer chegar. Qualidades que são quase impossíveis de desenvolver se você está constantemente rejeitando qualquer forma de orientação externa. E aqui está o grande paradoxo. Ao tentar se proteger da autoridade externa, especialmente familiar, você está, na verdade, abdicando da sua própria autoridade interna. Quando você se recusa a seguir regras ou orientações, está se permitindo ser governado pelos seus impulsos e desejos imediatos, em vez por uma visão clara e responsável do que é melhor para você a longo prazo. Essa pauta de autoridade é o que leva muitos à recaída, a comportamentos destrutivos e a um ciclo interminável de frustração e, portanto, ao longo desta aula, vamos explorar profundamente esse tema e discutir como a dificuldade em lidar com a autoridade, seja ela externa, interna ou familiar, pode ser um dos maiores obstáculos no seu caminho para a recuperação. E mais importante ainda, vamos explorar estratégias práticas para transformar essa resistência em uma força que te impulsione para frente, ao invés de te manter preso no passado. O que é a dificuldade em lidar com a autoridade?
Primeiro, precisamos entender profundamente o que significa que é de ter dificuldade com a autoridade. Esse comportamento não se limita apenas ao desrespeito às regras ou à resistência em seguir orientações. Ele está enraizado em padrões psicológicos e emocionais complexos que podem prejudicar sua recuperação. A dificuldade em lidar com a autoridade pode se manifestar de diversas maneiras, desde atitudes explícitas de desafio, como ignorar ou desobedecer às normas, até comportamentos mais sutis, como passividade hostil ou resistência disfarçada. Essas atitudes não são apenas pequenos obstáculos, mas barreiras significativas que podem comprometer a sua recuperação e bem-estar geral. Consideremos o impacto da resistência à autoridade dentro do contexto da comunidade terapêutica ou do centro terapêutico. Quantas vezes você já viu questionando ou desafiando terapeuta, coordenador, psicólogo, monitor ou um voluntário? Talvez você pense que eles não entendem sua realidade, que não têm experiência de vida que você tem, ou que estão sendo injustos ao impor certos limites. Essa mentalidade reflete o comportamento do rei bebê, onde você acredita ser uma exceção às regras, ou que as orientações não se aplicam a você. Isso é comum entre aqueles que enfrentam a dependência química e alcoólica, pois é uma tendência natural de resistir ao que desafia nossa zona de conforto. No entanto, essa resistência é uma armadilha poderosa. Quando você acredita que as regras e orientações não se aplicam a você, está, na verdade, criando barreiras contra o seu próprio crescimento. Rejeitar a autoridade é como rejeitar no mapa que pode te tirar do labirinto que você está preso. Sem direção, você se perde, volta a padrões antigos e prolonga o sofrimento e que tenta evitar. Essa resistência muitas vezes vem de um lugar de medo e insegurança profunda. Quando desafiamos a autoridade, muitas vezes estamos tentando manter o controle em uma situação que nos faz sentir vulneráveis e fora de controle. A dependência química nos coloca em um estado de constante caos, onde o imprevisível e o desconhecido parecem ameaçadores. Assim, resistir à autoridade se torna uma maneira de tentar restaurar uma sensação de controle, mesmo que ilusória. Ao desafiar quem está no comando, você pensa que está reafirmando sua autonomia, mas na verdade está fortalecendo os grilhões da sua própria prisão psicológica. No entanto, a dificuldade em cuidar com a autoridade não se limita ao ambiente terapêutico. Ela se estende a relações familiares, trabalho e amizade. A resistência à autoridade familiar, tanto a individual quanto a coletiva, pode ser especialmente prejudicial. Dentro do núcleo familiar, você pode sentir que as regras impostas pelos pais ou responsáveis são opressivas ou injustas. O contexto familiar coletivo, a resistência pode surgir quando você se opõe às expectativas ou normas da família como um todo, acreditando que elas não se aplicam ou que você merece uma exceção. Essa resistência se manifesta como um desafio constante à figura dos pais ou os responsáveis, que pode ser vista como uma tentativa de afirmar a independência ou rebelar-se pelo controle percebido. No entanto, essa postura não só cria conflitos e tensões familiares, mas também pode isolar você de quem realmente se importa com sua recuperação e bem-estar. A resistência à autoridade familiar pode também refletir uma dificuldade em aceitar a própria autoridade. Se você não consegue respeitar ou seguir a orientação de figuras de autoridade externas,
Como espera liderar a si mesmo com eficácia? A habilidade de seguir uma liderança externa está diretamente conectada à sua capacidade de liderar sua própria vida. Se você não consegue aceitar a ajuda e a orientação dos outros, como vai aceitar as suas próprias decisões e responsabilidades? O paradoxo é profundo. Ao rejeitar a autoridade que pode te ajudar, você está, na verdade, abrindo mão da sua própria capacidade de ser uma autoridade na sua vida. Isso perpetua um ciclo de desespero, onde você busca controle, mas se sente cada vez mais perdido e sem direção. Aceitar a autoridade externa, especialmente dentro do ambiente terapêutico ou familiar, é um passo crucial para restaurar a sua autoridade e, consequentemente, sua autonomia. Orgulho e ego. Além das experiências passadas e das dinâmicas familiares, a resistência à autoridade também está profundamente ligado ao orgulho e ao ego. Na mentalidade do rei bebê, há uma crença centralizada de que somos especialmente únicos e ninguém tem o direito de nos dizer o que fazer. Esse ego inflado nos leva a desconsiderar os conselhos e orientações de outros, acreditando que sabemos o que é melhor para nós, mesmo quando as evidências contrárias são claras. Essa postura de superioridade e autoafirmação não é apenas uma questão de orgulho, mas muitas vezes é uma máscara para esconder inseguranças profundas. Em vez de enfrentar a possibilidade de que poderíamos estar errados ou que precisamos de ajuda, optamos por construir uma barreira de orgulho que nos impede de aceitar feedback construtivo e orientação. O ego inflado cria uma falsa sensação de controle e competência, que muitas vezes esconde uma profunda sensação de inadequação. Reconhecendo o paradoxo. É crucial reconhecer o paradoxo da quando a resistência à autoridade. A resistência que você sente pode ser uma tentativa de proteger seu ego e suas inseguranças, mas na verdade ela está te impedindo de avançar na recuperação e na vida em geral. Ao resistir à autoridade, você está não apenas não desafiando quem tenta te ajudar, mas também negando a oportunidade de aprender, crescer e se tratar. Essa resistência é um ciclo vicioso que perpetua a sensação de controle e superioridade, mas também perpetua o sofrimento e a estagnação. Reflexão e ação. Ao refletir sobre essas raízes da resistência, pergunte-se: o que estou realmente ganhando ao resistir? Como as minhas experiências e o meu orgulho estão moldando a minha resposta à autoridade? Como posso trabalhar essas questões e abrir para a orientação e a ajuda que realmente preciso? Compreender e enfrentar essas raízes é um passo vital para superar a resistência à autoridade e avançar no processo de recuperação. Ao trabalhar essas questões, você não só melhora sua capacidade de lidar com a autoridade externa, mas também fortalece sua própria auto-autoridade, construindo uma base mais sólida para o crescimento. Consequências de não lidar com a autoridade. Vamos abordar as consequências de não lidar adequadamente com a autoridade e o impacto profundo que essa resistência pode ter em sua vida, especialmente no contexto da recuperação da dependência química e alcoólica. Prejuízo direto ao processo de recuperação. Primeiramente, é crucial reconhecer que resistir à autoridade prejudica diretamente seu processo de recuperação.
Em uma comunidade ou centro terapêutico, a adesão às regras, a aceitação de orientações e a abertura para ajuda são passos fundamentais para o tratamento. Essas estruturas de orientações não estão lá para limitar a sua liberdade, mas para orientá-lo em direção à recuperação e ao crescimento pessoal. Quando você resiste a essas orientações, está especialmente colocando barreiras em seu próprio caminho para o tratamento. Pode parecer que você está conseguindo lidar com a situação por conta própria, mas, na realidade, está se enganando e procrastinando o seu progresso. A resistência à autoridade não só dificulta a recuperação, mas também pode criar uma sensação falsa de controle e autonomia, que é muitas vezes ilusória e prejudicial. Ciclo vicioso de recaídas e flutuação. Essa resistência cria um ciclo vicioso, perigoso. Ao não aceitar orientação de figuras de autoridade, você acaba tomando decisões impulsivas e mal informadas, que frequentemente levam a recaídas, frustrações e ao retornos aos comportamentos autodestrutivos. Cada vez que você desvia do caminho propostos por seus terapeutas ou conselheiros, está, na verdade, se afastando das oportunidades de recuperação e crescimento. Além disso, esse ciclo vicioso se retroalimenta. As recaídas e frustrações geram sentimento de falha e desespero, que por sua vez fortalece a resistência e a sensação de impotência. A resistência à autoridade torna-se uma desculpa conveniente para não enfrentar os desafios reais da recuperação, perpetuando o estado de estagnação e desespero. Impacto nas relações interpessoais. A resistência à autoridade também afeta profundamente suas relações interpessoais. Em muitos casos, essa postura se manifesta em conflitos constantes com familiares, amigos e até mesmo colegas de trabalho. A dificuldade em aceitar a orientação e as críticas construtivas podem gerar uma espiral de desconexão e isolamento. Conflitos com familiares. Se você desrespeita ou desconsidera as opiniões ou orientações de seus familiares, pode criar um ambiente de tensão e ressentimento. Essa resistência pode levar a discussões frequentes e um distanciamento emocional, prejudicando as relações que deveriam ser uma fonte de apoio e entendimento. Desentendimento com amigos e colegas. Em ambiente social e profissional, a resistência à autoridade pode se manifestar como uma atitude de confrontação e desconsideração. Isso pode resultar em dificuldade de colaboração e comunicação, afetando sua capacidade de manter relacionamentos saudáveis e construtivos. Dificuldade em desenvolver a autoautoridade. Um ponto crucial a considerar é o impacto da resistência à autoridade na sua capacidade de desenvolver a autoautoridade. A autoautoridade é a habilidade de liderar a si mesmo, tomar decisões responsáveis e seguir princípios pessoais com integridade. Se você não consegue aceitar a autoridade externa, a falta de autoautoridade resulta em uma vida desgovernada, onde as decisões são tomadas com base em impulsos momentâneos e desejos imediatos, ao invés de uma visão clara e planejada a longo prazo. Essa falta de autoautoridade pode levar uma resistência marcada pela impulsividade e pela falta de direção, onde as escolhas são guiadas por necessidades imediatas e não por objetivos e valores mais amplos.
A incapacidade de estabelecer e seguir suas próprias regras e princípios resulta em uma vida de inconstância e desorientação, que pode minar ainda mais seu progresso e bem-estar. Conclusão: reconhecer e enfrentar as consequências de não lidar com a autoridade é essencial para avançar na recuperação e no desenvolvimento pessoal. Ao confrontar a resistência à autoridade, você pode quebrar o ciclo de autossabotagem e construir uma base sólida para um futuro mais saudável e equilibrado. Aceitar a orientação, abraçar a autoridade e aprender a lidar de maneira construtiva com autoridades são passos fundamentais para superar desafios e alcançar uma vida de recuperação, realização pessoal, estratégias práticas para resistência. Agora que entendemos a natureza da resistência à autoridade e suas implicações, é hora de abordar as soluções práticas. Superar essa resistência não é apenas sobre aceitar ordens. Trata-se de desenvolver uma mentalidade que favoreça o crescimento, a recuperação e a conexão com os outros, especialmente com sua família. Aqui estão estratégias concretas para ajudá-lo a superá-lo, essa barreira e usar a autoridade, tanto externa quanto interna, a seu favor. Desenvolva humildade. O primeiro passo é reconhecer que você não tem todas as respostas. Esse é um processo que exige humildade. A capacidade de aceitar que outras pessoas podem ter mais conhecimento, experiência e perspectivas úteis no contexto familiar. Isso significa entender que seus pais, cônjuges ou os outros membros da família podem ter uma visão mais clara de sua situação do que você. Eles te conhecem de uma maneira que poucas outras pessoas conhecem e muitas vezes enxergam o que você não consegue ver em si mesmo. Praticar a humildade diariamente envolve ouvir atentamente o que eles têm a dizer, sem defensividade, e abrir-se para novas perspectivas que possam contribuir para o seu bem-estar. A humildade também pode ser demonstrada ao reconhecer os passados com a família e trabalhar para corrigir esses comportamentos. Faça um inventário pessoal. Reflita sobre momentos em que você resistiu à autoridade. Isso pode incluir situações em que você desafiou as regras da comunidade terapêutica ou ignorou conselhos familiares. Pergunte a si mesmo: por que eu reagi dessa maneira? O que eu estava tentando proteger? Como essa resistência me prejudicou? Esse exercício de autoconhecimento é essencial para entender os padrões de comportamento que vêm causado todos esses conflitos, tanto internos quanto nas relações familiares. Muitas vezes você pode perceber que essa resistência é, na verdade, uma tentativa de proteger-se de vulnerabilidades ou medos. Ao identificar esses padrões, você pode começar a trabalhar medos de identidade também, como essa resistência pode ser e ter prejudicado a confiança no relacionamento com membros da família. Confrontar esses momentos é fundamental para o crescimento emocional e para a reconstrução dos laços familiares. Pratique a aceitação. A aceitação não significa submissão cega, mas sim uma compreensão profunda de que certas coisas estão fora do seu controle. Quando se trata de figuras de autoridade, aceitar as suas orientações pode ser visto como uma forma de se abrir para o aprendizado e o crescimento. Isso também inclui aceitar suas próprias limitações e trabalhar dentro delas, sem se culpar especialmente ou tentar ser perfeito. No contexto familiar, a aceitação pode ser vista como entender que seus familiares, embora imperfeitos,
geralmente tem suas melhores intenções. Aceitar as limitações e imperfeições dos outros, assim como as suas próprias, é um passo importante para uma convivência mais harmoniosa. Isso também envolve aceitar que seus familiares podem estar certos sobre certos aspectos da sua recuperação. E abrir mão do controle em algumas áreas pode, na verdade, ser libertador. Desenvolva disciplina. Disciplina é o que fortalece sua autoautoridade. Comece praticando pequenas ações disciplinadas no seu dia a dia. Isso pode ser algo simples, como seguir uma rotina de exercícios, meditação ou qualquer prática que mantenha focado e alinhado com seus objetivos de recuperação. A disciplina não é apenas sobre seguir regras externas, mas também sobre estabelecer uma estrutura interna que o guia nas decisões e conexões. E isso é particularmente importante quando se trata de cumprir promessas e compromissos dentro do ambiente familiar. Ao demonstrar disciplina em seus comportamentos, você começa a reconquistar a confiança daqueles ao seu redor e fortalece sua autoridade interna. A disciplina é o que transforma o desejo de mudança em realidade. E seus familiares notarão a diferença quando você começar a agir de maneira consistente e responsável. Crie um plano de ação. Identifique áreas específicas onde você precisa melhorar sua aceitação de autoridade. Isso pode incluir seguir conselhos de seu terapeuta ou ouvir mais atentamente o que seus familiares estão tentando te dizer. Defina metas concretas, como aceitar as orientações de figuras de autoridade sem questionar por um período determinado, ou comprometer-se a resolver conflito familiar com base na compreensão mútua, em vez de insistir em estar certo. Monitore seu progresso e ajuste suas abordagens conforme necessário. Esse plano de ação também deve incluir estratégias para lidar com situações em que você sente que está prestes a resistir ou rejeitar a autoridade. Ter um plano pré-estabelecido pode ajudá-lo a agir com mais calma e racionalidade, mesmo em momentos de tensão. No contexto familiar, esse plano de ação pode envolver conversas regulares e abertas com seus entes queridos, onde você se compromete a ouvir, refletir e aplicar as orientações que recebe. Isso demonstra um esforço sincero para melhorar as relações familiares e a própria recuperação. A importância da autoautoridade. Por fim, vamos abordar os pilares mais essenciais da recuperação e do crescimento pessoal, a autoautoridade. Desenvolver essa capacidade é crucial, não apenas para evitar recaídas, mas também para manter uma vida equilibrada, saudável e com relacionamentos familiares restaurados e fortalecidos. A autoautoridade é a habilidade de liderar a si mesmo, de ser o capitão do próprio barco em meio às tempestades da vida. Isso envolve tomar decisões conscientes, resistir aos impulsos destrutivos e, acima de tudo, seguir os próprios valores e princípios, mesmo quando o caminho mais fácil parece ser o contrário. No contexto familiar, a autoautoridade desempenha um papel vital. Muitas vezes você pode se ver em situações onde as questões familiares ou expectativas externas parecem esmagadoras. Nesses momentos, é a autoautoridade que permite que você mantenha sua integridade. Faça escolhas baseadas no que é certo para você e, ao mesmo tempo, respeite os limites e as necessidades daqueles ao seu redor. Desenvolver essa habilidade significa que você não é mais
um escravo dos seus impulsos e dos seus comportamentos, e sim um agente ativo da criação da sua própria vida e reconstrução de seus relacionamentos familiares. Praticar a autodisciplina e a autorresponsabilidade diariamente é o caminho para cultivar essa autoautoridade. Por exemplo, em momentos de tensão ou conflito familiar, você pode se perguntar: estou agindo de acordo com os meus valores ou estou permitindo que velhos hábitos e reações automáticas tomem o controle? Se a resposta for a segunda, então é um sinal de que é hora de ajustar o curso, de tomar um passo atrás e se reconectar o que realmente importa. A autoautoridade não é um ato isolado. Ela é reforçada pela consistência, pela capacidade de tomar pequenas decisões diárias que juntas constroem uma base sólida de confiança em si mesmo. No âmbito familiar, isso pode significar cumprir promessas, manter a palavra e ser um modelo de comportamento para os outros, especialmente para aqueles que dependem de você ou que estão observando sua jornada de recuperação. Cada pequena vitória, cada momento que você escolhe o autocontrole em vez do impulso, fortalece sua autoautoridade e, por extensão, suas relações familiares. Pergunte a si mesmo constantemente: estou tomando decisões que me levam para mais perto ou mais longe dos meus objetivos de recuperação e das metas que estabeleci para a minha vida e para a minha família? Se a resposta for mais longe, então você precisa reconhecer isso como sinal de alerta. A autoautoridade em ação é a capacidade de fazer ajustes, de redirecionar seu foco e escolher conscientemente o que te aproxima dos seus objetivos. Isso não significa que você não cometerá erros. Todos nós cometemos, mas é a sua resposta a seus erros que define a sua autoautoridade. É sobre ser capaz de dizer: eu errei, mas agora vou corrigir o curso, vou aprender com isso e vou seguir em frente de uma forma mais forte e mais sábia. Quando você adota essa postura, não apenas se fortalece, mas também oferece um exemplo poderoso para a sua família, mostrando que a mudança é possível e o crescimento é real e que a recuperação é uma jornada contínua. Concluímos que a dificuldade em lidar com a autoridade, seja ela externa e interna, é um grande obstáculo na recuperação da dependência química e na restauração das relações familiares. No entanto, essa barreira pode ser superada com humildade, autoconhecimento e disciplina e aceitação. A mudança começa quando você reconhece que a resistência à autoridade não te serve mais. Ao contrário, ela te prende em padrões destrutivos e impede seu crescimento. Quando você aceita a autoridade como uma ferramenta de aprendizado e crescimento, começa a abrir portas para novas possibilidades de vida. Possibilidades onde você não apenas se recupera, mas também reconstrói suas relações familiares. Desafia-se a refletir como você lida com a autoridade em sua vida. Identifique as áreas onde precisa melhorar e comprometa-se em fazer essa mudança. Lembre-se de que aceitar a autoridade não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem e crescimento. É o ato de uma pessoa que está disposta a evoluir, a transformar sua vida e a restaurar seus relacionamentos, especialmente com sua família. Seja esse agente de mudança, por você e por aqueles que te amam. Espero que realmente cada um tenha compreendido, entendido e comece a exercer esses comportamentos, fazer esses ajustes, fazer essas avaliações, pois ainda estamos falando da primeira característica do rei bebê,
Por isso eu senti a necessidade de estar dividindo ela em várias. Então, até a próxima.